Olá, sétimo ano, tudo bem, meus amores? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula. Nós vamos falar sobre adjunto adnominal e adjetivo e locução adjetiva. Dois assuntos super bacanas que nós vamos aprender hoje, tá bom? Fica ligadinho aí, pega teu material, vamos para nossa aula e aproveita o máximo que você puder, ok? Anota as suas dúvidas para que a gente possa tirar em outro determinado momento. E vamos à nossa aula. Beijo! Ok, então aqui nós vamos falar sobre adjunto adnominal. Gente, esse assunto aqui não é difícil, tá? É um assunto rápido, é um assunto fácil. Então o que a gente vai falar daqui para que você possa, de fato, guardar essa informação? Adjunto adnominal é o que está junto ao nome, certo? Então é tudo que fica ao lado, ao redor desse nome. Então, o que vai consistir? Ele vai associar ao nome para lhe dar característica, especificar, indicar o modo de ser. Por exemplo, segundo o seu slide, ele diz o seguinte: é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos ou outros elementos que desempenham a função adjetiva, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Que também tem essa questão aí de qualificar o nome. Então, exemplo, as melhores receitas foram deixados pelos nossos avós, certo? Então você pode se perguntar, mas e aí, tia, quem é o nome da minha oração? Bem, você precisa saber o que é mais importante nessa frase. Então eu tenho receitas como mais importante, né? Perdão. Foram deixadas pelos nossos avós o que, meus amores? As melhores receitas. Então o núcleo aí do nível de importância vai ser receitas. E o que está próximo a esse nome? As melhores, que estão juntos ao meu nome. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir falando sobre outros exemplos para que a gente possa entender um pouco melhor. Vamos lá. Nós temos um exemplo aqui em 1 e 2 sobre uma menina. Então vamos lá analisar. Aí nós temos o nome marcadinho para você, sinalizando que esse é o meu nome. Lembra do adjunto adnominal, aquele que está ao lado ou ao redor? Então, eu tenho o a e o alegre especificando essa menina. Então, olha a frase: a menina alegre chegou hoje. Então, eu estou dizendo ali que uma característica dela, algo que está especificando ela, é o fato dela ser alegre. Tudo bem? Perfeito. Em 2, a menina chegou alegre hoje. Nós temos aí uma diferença, sim? Em 1, meus amores, o adjunto adnominal de menina, lembra o que é adjunto adnominal? Aquele que está ao lado, junto ou ao redor. Está, de fato, falando sobre a qualidade dela, uma qualidade que já é dela, certo? Por isso aí coloquei como qualidade velha. Mas em 2 eu não posso dizer de fato que ele é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele muda um pouquinho. A menina chegou alegre hoje. Então, olha só, não é uma característica da menina. É uma qualidade nova, que nesse momento ela chegou o quê? Alegre. Por exemplo, aqui eu poderia dizer que era um adjunto que adverbial. Foi o modo de como ela chegou. Tudo bem? Perfeito. Vamos adiante. Seguindo aí com outro exemplo, para que possa ficar mais na cabecinha de vocês. Olha só, outros exemplos. Pode ser expresso por adjetivos e artigos. Lembra do especificar? Junto, ao lado ou ao redor. Então, o meu artigo o está especificando o meu nome aí na frase: o futebol nacional revela craques ao mundo.
Quem é o meu nome? Muito bem, aluno. Futebol. O futebol nacional revela craques ao mundo. Então eu tenho aí o meu nome, que é o futebol, e tenho o que está ao lado dele, que está junto ao nome, que aí seria o meu O, especificando o futebol, e o nacional, dizendo que não é qualquer tipo de futebol, e sim o meu nacional. Tudo bem? Pronomes adjetivos. Nossos craques não são mais ou menos. Então, olha só, aluno. Aí eu tenho... Quem é o meu nome? Craques. E quem que não é mais ou menos? Que não são mais ou menos? Os nossos. Poderia ser qualquer um, mas os nossos craques não são mais ou menos. Então, nesse sentido aí, eu tenho o pronome nosso, tá bom? Junto ao meu nome, especificando quem são os craques, tá? Mas também tenho por numerais e expressões adjetivas. Aí eu tenho uma frase: os dois jogadores mais habilidosos do time forma suspensos. Eu acho que aqui foram suspensos, né? Então, olha só. Eu tenho... Por que é numerais e expressões adjetivas? Eu tenho ao redor do meu nome... Quem é o meu nome? Jogadores. Então, eu tenho os dois, que está o quê? Ao lado do meu nome. E ao outro lado eu tenho mais habilidosos. Então, eu estou especificando aí. Quantos dos jogadores ali eram mais habilidosos? 2. E não tinha somente um jogo de futebol em que o meu time tinha vários jogadores. Eu especifico que nele eu somente tinha 2 jogadores mais habilidosos. Então, mais habilidosos seria aí o que eu estou especificando, a minha característica, indicando o modo de como eles eram. Então, ao lado do meu nome, eu especifico com 2 e mais habilidosos. Tudo bem, meus amores? Conseguiram compreender? Perfeito. Então aqui nós vamos falar sobre adjetivo e locução adjetiva. Parece estranho, mas ele é simples também, tá? Vamos lembrar lá no nosso conhecimento, lá da época da tia Raimundinha, né? O que seria um adjetivo? Tia, adjetivo é a palavra que vai o quê? Caracterizar o meu substantivo, indicando ele qualidade, o modo como ele é, em que aspecto ele se apresenta, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês muito simples sobre adjetivos. Homem, aí seria o quê? Bom, pessoa doente, mulher honesta, dia chuvoso, carro sujo. Isso aí seriam qualidades desses substantivos, tá bom? Então, olha só, segundo o seu slide, ele diz o seguinte: é a palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza o substantivo, indicando a qualidade, enfim, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, eu tenho aí um exemplo. Neve branca, cidade moderna. Aí eu vou falar de locução adjetiva. Eu tenho aí, meus amores, falando sobre a expressão que vai equivaler a um adjetivo. Por exemplo, aves da noite. Aí eu posso o quê? Substituir por aves noturnas. Ou, tia, são aves noturnas. Então, eu posso dizer aves da noite. Então, eu tenho aí, ó, uma palavrinha. Eu tenho uma ligaçãozinha que eu vou chamar de locução. Por exemplo, se eu fosse falar paixão desenfreada. Paixão sem freio. Tá bom? Então, essas ligações que vão o quê? Que surge uma expressão para poder equivaler a um tipo de adjetivo. Isso não é difícil, né, aluno? Então, olha só. É a expressão formada de preposição mais substantivos com valor de adjetivo. Vamos ver no outro exemplo aí do outro slide, para que a gente possa aí dar uma fixada.
Resuminho aí desse assunto. A locução adjetiva, meus amores, é a reunião de duas ou mais palavras equivalente a um único adjetivo. Então, olha só, ela pode ser formada, número 1, uma preposição e um substantivo. Então, vejam, quem é minha preposição? Minha preposição é de. E quem é aí? O meu substantivo, cão. Então, eu posso substituir essa frase, ó, dente de cão, por dente canino. E aí, meus amores, por que dente canino? Porque reuni aí uma preposição e um substantivo e transformei isso em quê? Em um adjetivo. Aí agora eu posso, transformar uma preposição e um advérbio em um adjetivo, ó. Pneu de trás. Então eu transformo ele em pneu traseiro. A partir de quê? Da minha preposição de e mais o meu advérbio traz. Por isso que ficou o quê? Pneu traseiro. E a gente também pode fazer isso com outras locuções adjetivas que eu coloquei aqui para vocês. Amor de pai vai ficar o quê? Amor paterno. Salário do mês. Salário mensal. Então, assim, não é um assunto difícil. O que eu preciso fazer, de fato? Eu preciso relembrar aí, que é importante eu saber, né, meus amores, o que é uma preposição, o que é um advérbio, o que é o meu substantivo, para aí sim eu conseguir juntar, reunir tudo isso e começar, de fato, a identificar o que é uma locução adjetiva. Relembra, adjetivo é aquilo que vai qualificar, certo? Tranquilo? Beleza. A locução adjetiva vai ser a reunião de duas ou mais palavras que vão equivaler a um único adjetivo, como nós vimos aqui no exemplo 1, dente de cão, dente canino, pneu de trás, pneu traseiro e outras locuções adjetivas que, no caso, eu coloquei aqui amor de pai, amor paterno, salário do mês, salário mensal. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá adiante. Aí, sobre essas outras, né, locuções adjetivas em utilização, eu coloquei aqui um outro exemplo para vocês, né? Conselho de pai, paterno, atitude sem qualquer cabimento, uma atitude descabida, uma inflamação da boca, uma inflamação bucal, um amor de mãe, amor materno, e a sociedade de consumo seria uma sociedade consumista. Muito simples, né? Então, meus amores, nós ficamos por aqui, certo? Agora eu vou apresentar para vocês qual vai ser as cenas dos próximos capítulos. Se vocês tiverem alguma qualquer que seja dificuldade, já faz a anotaçãozinha aí, tá bom? Que assim que possível eu tiro. Vamos lá. A sua aula continua no próximo vídeo.